Vamos falar um pouquinho de energia elétrica, mas antes de falar de energia elétrica, eu preciso falar do que é átomo. Átomo é a menor partícula da matéria, tá? E ela basicamente é formada por duas partes: a parte do núcleo, que tem partículas positivas e neutras, e a parte de fora, como se fossem órbitas girando, tem as partículas negativas, conhecidas como elétrons. Esses átomos, gente, eles formam toda a matéria, tudo que ocupa lugar no espaço, tá? Eles são muito pequenos, mas muito pequenos mesmo. E esses elétrons, então, eles são menores ainda. E eles têm essa propriedade de sair da eletrosfera e caminhar e se deslocar para outros átomos. Então, ocorre uma corrente de elétrons que percorrem um determinado material. Esse material que permite a passagem da corrente elétrica, como esse fio de cobre, nós chamamos de materiais condutores. Já os materiais como plástico, madeira, porcelana, são considerados materiais isolantes, pois não permitem a passagem dessa corrente elétrica. Mas temos um terceiro material, que é chamado de resistência. Vocês estão vendo aqui essa resistência já arrebentada aqui, ó, do chuveiro, né? Esse metal aqui, ele permite a passagem da corrente elétrica, só que com muita dificuldade. Quando esses elétrons passam, eles passam com dificuldade e aquecem esse metal, né? Fazendo com que a água que passe aqui seja então aquecida, tá bom? E os elétrons só percorrem o meio material quando existe uma diferença de potencial, ou seja, uma diferença de cargas elétricas, que a gente também conhece como tensão elétrica, tá? No caso aqui em Mogi, a nossa tensão elétrica é 220, em São Paulo é 110, 220 volts e 110 volts. Então, isso significa diferença de potencial, diferença de carga elétrica, tá? Só ocorre o deslocamento desses elétrons quando tem a DDP, que é a diferença de potencial, tá bom? Isso aqui não muda, tá? Agora, quando a gente fala de potência dos aparelhos elétricos, tem que pensar o seguinte: os aparelhos elétricos, né? Por exemplo, um forno elétrico, ele transforma energia elétrica em energia térmica. Então, a potência significa o seguinte: o quanto de energia elétrica será necessário para transformar essa energia em calor, em energia térmica. Então, por exemplo, a TV, a potência dela é mais ou menos uns 100 watts, tá? 100 watts, W. Aí significa o quê? Que o quanto de energia elétrica ela vai precisar para transformar em energia luminosa e sonora, no caso da TV, tá? Então, quanto maior a potência, maior consumo de energia elétrica. Então, os aparelhos que têm potência alta é porque elas precisam de muita energia elétrica para transformar em outra forma de energia. Por exemplo, o chuveiro, né? Em média, chuveiro aqui no caso da resistência, né? O chuveiro tem uma potência muito alta, que vai de 4.000 a 5.500 watts. Então, quer dizer que ela utiliza muita energia elétrica para ser transformada em energia térmica, de calor. Mas será que dá para calcular o consumo de energia elétrica desses aparelhos? Sim, através dessa fórmula aqui que eu coloquei, ó. Cálculo de consumo de energia elétrica em quilowatts-hora, tá? Então, quais as unidades que a gente vai levar em consideração? A potência do aparelho elétrico, tá? Que sempre tá em watts, tá no verso do aparelho, né? Lembrando que quanto maior a potência, mais consumo de energia elétrica ele vai ter, tá bom? A potência do aparelho em watts, a quantidade de horas que você usa esse aparelho, vezes a quantidade de dias que você usa num mês. Tudo isso dividido por 1.000. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Potência. Então, quer dizer que para calcular o consumo de energia, você leva em consideração duas coisas: a potência do aparelho vezes o tempo que você gasta, tá? Potência vezes tempo. Tudo isso dividido por 1.000. Vou dar um exemplo aqui que eu fiz. Tá meio fraco aqui, ó. Tá? Qual é o consumo de energia em quilowatts-horas
de uma TV de LED de 100 watts. Olha só, a TV, ela tem uma potência baixa perto do chuveiro, 100 watts, tá? Que fica ligada por 5 horas todos os dias. Então, nesse problema aqui, ó, eu quero achar o valor em quilowatts-hora, porque nós pagamos, né? Nós pagamos de acordo com o consumo em quilowatts-horas. Então, substitui. No lugar da potência aqui, você coloca os 100 watts. Então, 100 watts. Aqui, ó, fica ligada por 5 horas. Aqui é o tempo, 5 horas. E como tá especificando que ele fica todos os dias ligados, então quer dizer que fica o quê? Durante 30 dias, todo dia, né? Vamos tabelar que o mês tem 30 dias. Então, ficaria essa conta aí, ó. 1.000 que multiplica 5. 1.000 não, perdão. 100 que multiplica 5. 100 de potência vezes 5. Aí dá 500. 500 vezes 30. Então, ficaria o quê? Vamos fazer a continha aqui. Ficaria, então, 15.000. Tudo isso dividido por 1.000, certo? Então, vamos cortar o zero aqui, para facilitar. Então, fica 15 sobre 1, igual a 15 kWh, tá? Então, quer dizer que uma TV de 100 watts de potência, ligada por 5 horas, todos os dias no mês, gasta em média 15 kWh. Dá para calcular isso em reais? Sim, é só multiplicar esse valor de 15 kWh pelo valor, né, dado então pela Agência Nacional de Energia. Então, cada estado tem uma tabela. Inclusive, em cima desse valor pago, a gente tem os impostos ainda, né? Então, arredondando assim, na verdade é menor o valor, tá? Se fosse R$1 cada quilowatts-hora, então ficaria 15 reais aqui, né? 15 vezes R$1, 15 reais, então. Seria o equivalente a 15 reais o consumo de uma TV ligada por 5 horas todos os dias no mês, tá? Seria mais ou menos isso. Então, espero que vocês tenham entendido. Eu vou passar mais duas questões para vocês calcularem o consumo de 2 aparelhos diferentes, tá bom? Lembrando que se, por exemplo, for no caso de um ferro elétrico, você não passa ferro elétrico todos os dias, não é? Então, se o ferro elétrico é passado uma vez por semana, então isso no mês equivale a quantos dias? Porque aqui a gente trabalha em dias, ó. Então, se fala que passa uma vez por semana, tem 4 semanas, então aqui seriam 4 dias, certo? Não 30 dias. Então, tem que pensar na hora de completar aí as informações, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Um abraço, tchau.